Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal Reflexões do Calbenazzi. Vamos no quadro Papo de Quinta comentar a enquete sobre as emoções. Como você se sente em relação às suas emoções? As opções de resposta foram as seguintes: bem, conheço e compreendo o meu emocional sem nenhum voto. Mal, não conheço e não compreendo a maior parte das minhas emoções, com 3 votos. Bem, estou conhecendo minhas emoções com o objetivo de controlá-las, com 2 votos. E não dou muita importância a isso. Eu sou assim e não vejo motivos para mudar, sem nenhum voto. Vamos então fazer alguns comentários, como a gente já vem fazendo ao longo dessas semanas iniciais aí do nosso canal. Veja bem, a primeira opção de resposta implicaria num ser já iluminado pela sabedoria, né? Compreender, conhecer todo o seu emocional implica em controlá-lo. E nós estamos numa caminhada de aprendizagem, de expansão da nossa consciência, né? E nessa caminhada a gente vai aos pouquinhos, passo a passo, iluminando com a nossa consciência cada um desses nossos becos. Isso implica num trabalho interno disciplinado e profundo, para que então a gente realmente consiga conhecer, compreender, para dominar, controlar as emoções e não ser controlado por elas. Isso vai levar bastante tempo, não é uma coisa que acontece da noite para o dia. Acredito que na maior parte das situações nós realmente agimos e reagimos no mundo sem ter muita consciência das emoções que estão por trás dessas respostas que damos. Então, na maior parte dos contextos, considero eu que nós estamos sendo controlados pelas emoções e não o contrário, né? Nós no controle das emoções. Na maior parte das situações, somos como um viajante numa carruagem que, ao invés de pilotar a carruagem, né, de comandar os cavalos, nós dormimos enquanto os cavalos caminham e tomam o caminho, fazem o caminho que eles bem entendem. Mais ou menos como se a gente pegasse um carro e o ligasse e deixasse ligado a percorrer o caminho que lhe viesse pela frente. É mais ou menos isso, né? Nós não controlamos as nossas emoções, nós não dominamos, nós não as conhecemos, nós não temos consciência de quais e quantas emoções estão por trás de cada ação nossa no mundo. Então, nós não comandamos esses cavalos, né? Nós não comandamos esse carro. Nós deixamos simplesmente eles seguirem o caminho que lhes vier pela frente. Ou seja, para trazer para o âmbito da música, da poética, a gente vai deixando a vida nos levar. E quando nós deixamos a vida nos levar, a gente não pode reclamar então do caminho que nos vem pela frente, né? A segunda opção de resposta: mal, não conheço e não compreendo a maior parte das minhas emoções. Eu, inclusive, assinalei essa resposta. Eu venho numa caminhada de tentar, né, conhecer as minhas emoções, tentar investigar em todas as situações quais emoções estão por trás das minhas respostas, né, quais são os gatilhos que impulsiona tal e tal emoção. Como eu sempre falo, sou muito colérico e tem situações que acontecia comigo, como por exemplo, quando equipamentos
eletrônicos deixavam de funcionar como esperado, travava computador, notebook, eu quebrava, né? Tem um histórico de celulares quebrados gigantesco. E eu não entendia o porquê isso acontecia, simplesmente despertava uma fúria, uma cólera em mim que me levava a quebrar o equipamento, né? E absolutamente isso não tem a ver com o equipamento. Então é algo interno meu e não externo, entendem? Então, se eu olhar apenas para fora, se eu tentar conhecer o mundo fora, eu não vou conhecer a causa desse efeito. Eu vou conhecer o efeito, mas não a causa. Né? É como se eu viajasse por todos os países, conhecesse todos os países do mundo, todas as culturas, e deixasse de viajar, de conhecer o meu país e ignorasse a minha própria cultura. Entende? Então, eu venho olhando para mim e venho sondando as minhas emoções para entender o que é que está por trás desse fato. E a respeito disso, eu já cheguei à conclusão de que sim, é uma cólera, é uma raiva, é um ódio que desperta em mim de tal maneira que eu não consigo me controlar e eu acabo por danificar o aparelho. O aparelho em si não responder conforme o esperado é próprio do aparelho, é próprio da natureza. Agora, o que não é próprio da natureza, da minha natureza, é responder dessa forma. Não compreender que o aparelho sim pode travar, que a máquina pode deixar de responder conforme o esperado. Nesse sentido, eu preciso olhar para mim, eu preciso conhecer a causa desse efeito, quebrar os aparelhos, partindo de um ataque de fúria, de uma cólera, né? E tentar, de certa forma, controlar isso. Qual é a estratégia que eu adotei para isso? Bom, iluminada a questão pela minha consciência, compreendido isso, quando um celular, um notebook, um tablet deixa de funcionar como esperado, eu deixo ali quietinho e vou fazer uma outra atividade. Eu vou regar uma planta que porventura eu não tenha regado ainda, isso é um ato de generosidade, por exemplo. Eu vou tocar uma música, eu vou ler um texto, ou eu vou fazer qualquer uma coisa que me tire o foco dessa situação. Quando eu retorno, o aparelho está funcionando. Então, é necessário que a gente deixe de se sentir mal com esse tipo de situação. Né? Só sentir mal é como se eu tomasse consciência de uma dor de cabeça, mas ficasse ali suportando, resistindo e não fosse atrás de um médico para saber o que está se passando comigo. É uma dorzinha de cabeça, vou tomar aqui um comprimido, vou tomar aqui um chazinho e a dor de cabeça passa, amanhã ela está de volta e depois eu vou lá no final da minha vida descobrir que eu poderia ter evitado esse problema lá atrás se eu tivesse procurado um médico, né? Então, se eu tenho uma situação que eu não reconheço, que eu não compreendo nas minhas emoções, eu preciso parar e olhar para elas. Se eu olhar para fora, eu vou estar olhando sempre o efeito. É preciso que eu compreenda a causa se eu quiser combater os efeitos. Né? Se eu tenho numa situação, por exemplo, pessoas ao meu redor, do meu grupo de trabalho, vamos colocar dessa forma, querem fazer alguma coisa, tomam uma decisão, eu sou contrário, eu voto contrário, mas o meu voto é vencido, sei lá, a grade do portão que vão trocar, a mesa, a configuração da minha sala, né, querem trocar e aí decidem trocar, eu não quero e vão lá e trocam e aí eu desperto aquela raiva, eu vou ruminando essa raiva, vira um ódio dentro de mim e aí eu começo a ter problemas de apetite, né? Eu não tenho apetite mais, eu paro de comer, eu não quero mais conversar com os meus colegas de trabalho, eu tenho problemas de insônia decorrente disso. Ter a consciência, a partir desse ato, né, de que eu tive
insônia, eu tive falta de apetite, eu tive mal-estar, porque tomaram uma decisão, não levaram em consideração a minha opinião, isso em si não quer dizer nada. É como você ir ao médico, ele falar que você precisa tomar uma benzetacil e você não tomar, você ter consciência do problema, você está tendo um problema de saúde, você está sentindo os efeitos, mas você não quer combater a causa, né? Então, é necessário mais que tomar consciência de que você tem um problema relacionado a isso. Pode ser que essa falta de apetite, essa insônia, esse seu mal-estar queira te dizer algo, né? Olhe para isso daqui, porque isso daqui é um problema, né? Talvez por trás disso, desses efeitos que você está tendo, esteja uma dificuldade de lidar com o não. Uma dificuldade de trabalhar em equipe e ter o seu voto vencido. Né? A gente precisa entender que vivemos numa democracia e a gente tem que assimilar a escolha da maioria. E isso, obviamente, não deve nos causar problema porque é um fator externo. Não está, né? O desejo da maioria não está no nosso controle. Mas a forma como nós respondemos ao desejo da maioria, isso que está no nosso controle. Né? E, absolutamente, não tem a ver com o que é externo. É um fato externo. Eu escolho ficar bem ou mal diante de uma escolha da maioria. Eu escolho sofrer ou não sofrer com a escolha da maioria. Eu escolho ser infeliz ou feliz com a escolha da maioria, ficar feliz. Em suma, a escolha da maioria, eu tendo a minha convicção, a minha identidade, a escolha da maioria não deveria me afetar, nem positivamente e nem negativamente. Se a escolha da maioria condiz com a minha, legal, bacana, né? Vida que segue. Se não, vida que segue da mesma forma, sem me afetar. Né? Eu faço a minha escolha pelo dever fazer. E devo fazer com humanidade, porque é próprio da natureza humana fazer tudo guiado pela noção de ser humano, ou seja, de produzir humanidade em tudo. Né? Então, talvez isso esteja sinalizando para você que você deva olhar para suas emoções e entender a causa desse ódio que você está sentindo com a escolha dos outros. Ou isso deve estar sinalizando para você que você está tendo problemas para lidar com o não. E aí você deve aprender isso. Porque não é os outros, não é o externo que deve aprender a lidar com o mundo, é você. Né? O mundo não vai absolutamente mudar por causa de você, mas você sim deverá mudar. Né? Então é olhar para si. É investigar, partindo do efeito, conhecendo o efeito, iluminando o efeito, conhecer a causa, iluminar a causa, para poder então tomar estratégias, fazer estratégias, né, compor estratégias para tomar atitudes para neutralizar os efeitos. A outra resposta, a outra opção, bem, né, me sinto bem em relação às minhas emoções, estou conhecendo minhas emoções, com o objetivo de dominá-las. Eu marquei também essa opção, porque a gente pode escolher mais de uma resposta nessa enquete. Né? Então, como eu já disse para vocês, temos a necessidade de olhar para o nosso emocional. Nós não conhecemos, vivemos no automatismo, vamos repetindo os ciclos, repetindo rotineiramente, cotidianamente, as situações, exatamente porque a gente não as vive muito conscientemente. Então, é necessário colocarmos mais consciência, deixarmos o passado, porque o passado nos cega, para o presente. Pararmos de projetar o futuro, porque a gente olha para o passado, vê aquilo que deu errado e aí a gente condiciona o presente, que é o único momento que a gente tem para realizar, que é possível realizar.
E quando a gente condiciona esse presente, não vou fazer isso porque eu fiz no passado e deu errado. Eu não vou fazer isso porque eu já sofri. Eu não vou repetir isso porque deu errado para mim. Será que o momento não é outro? Será que você já não é outro? Já não é o mesmo que foi naquele passado? Será que você não deve olhar para esse passado e acertar as contas com esse passado? Pesar o quanto de dor a situação lhe trouxe com os ensinamentos que ela trouxe para você. E dizer, tá, eu sofri, mas está ok, né? Faz as pazes com isso. Olha o tanto de aprendizado que isso me trouxe. Eu vou ficar com um aprendizado, né? Sofrimento, tchau. Aprendizado, vem cá, que eu preciso de você. E aí realizar, aproveitar o único instante que é possível fazer alguma coisa, que é o aqui e agora. E deixar de projetar o futuro. Quando eu for rico, eu vou fazer isso. Ou quando eu terminar o meu curso, eu vou fazer isso. Ou quando eu tiver uma casa, quando eu tiver um carro, quando eu viajar. Será que a gente não deve se sondar, né, para se conhecer, para se iluminar, né, para deixar de gastar energia com aquilo que é ilusão? E a nossa última opção de resposta foi: não dou muita importância a isso, eu sou assim mesmo e não vejo motivos para mudar. Ainda bem que aqui no grupo ninguém selecionou essa resposta, porque sinaliza para a gente que a pessoa que não vê a necessidade de mudar, ela não está disposta a crescer. A mudança ela é necessária para o crescimento, o aprendizado, a constante melhoria ela é necessária para que se desenvolva plenamente a natureza humana, que é produzir humanidade, né? Se eu sou humano, o que é próprio da minha natureza produzir? Humanidade. Um tomateiro produz tomates, uma laranjeira produz laranjas, um limoeiro produz limões, um ser humano produz humanidade. E para que se produza humanidades em plenitude, é necessário um constante aprendizado, uma constante melhoria, ou seja, mudanças. Se eu me recuso a mudar, eu sinalizo que eu estou bem com esse meu estado mais animalesco, essa minha consciência que eu compartilho com os animais, que é o instinto, que é a perpetuação da espécie apenas, eu deixo isso me mover no mundo, né? A energia, a consciência que eu compartilho com as plantas, né? A vitalidade, né? Então eu estou bem sendo movido pela energia, querendo cada vez mais trabalhar, mergulhar no trabalho, cada vez mais ter mais dinheiro, cada vez mais estar agindo, né? Sem muita consciência, sem que isso se torne um meio para o meu crescimento, ou seja sempre uma finalidade. Eu não estou dizendo que trabalhar, que prover o seu sustento, que ter posses não seja bom, né? É bom quando é o meio para que você atinja a sua humanidade em plenitude. Quando trabalhar, ganhar, prover sustento, né, se torna a finalidade da vida, aí a gente tem um problema, né? Então, é necessário que nós queiramos sim aprender, queiramos nos compreender, nos conhecer, queiramos crescer, queiramos sair desse patamar mais embrutecido, mais ignorante e nos tornar então mais conscientes, né? Se não sábios, pelo menos mais conscientes na vida. Afinal de contas, o momento que temos é o aqui e o agora. Não adianta restringir esse momento de realização na crença de algo que poderá existir depois, né? O momento é o aqui e o agora. Então vale a pena parar, né? Frear o automatismo, frear as repetições, as projeções que normalmente fazemos,
para que então a gente possa olhar com carinho para si mesmo, para dentro de si, viajar dentro desse país que é o nosso interior, conhecer, jogar luz, né? E começar a partir daí a agir com mais consciência, né? Muito obrigado por nos ter acompanhado até aqui, pela audiência, que é sempre sinal de prestígio, e fica o convite para você nos acompanhar nas nossas reflexões. Busque aí nos canais do WhatsApp, no seu WhatsApp, o canal Reflexões do Calbenassi e se junte a nós. Gratidão pelo momento, pelo momento e pela oportunidade, né, de aprender um pouquinho mais sobre a vida, sobre nós mesmos.